Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca de um fato que aconteceu comigo hoje, quando eu saí de manhã cedo para ir ao mercado, e que me deixou assim pensativo. Eu tenho certeza que vocês vão compreender. A 4 casas da minha casa aqui na rua, ou seja, a uns 40 metros da minha casa, morava um senhor, o nome dele. Ele é alto, eu tenho 1,84, ele era bem mais alto do que eu. Eu lembro, toda vez que eu tinha que falar com ele, eu tinha que levantar a cabeça. Ele certamente tinha mais de 2 metros. E ele morava num quartinho, num quarto com 3 cômodozinhos, muito humilde, ele e a mãe dele. A mãe dele era acamada, já era bem idosa. E aí, de vez em quando, aqui em casa e outras pessoas, nós ajudávamos eles nas necessidades, até porque esse senhor, o Mário, ele tinha algum déficit mental e ele não conseguia trabalhar, né? E aí a mãe dele já faz uns 2, 3 anos e ele continuou vivendo lá sozinho. E de uns tempos para cá, ele era grandão, fortão, eu estava observando, né, que ele estava emagrecendo muito, mas a gente vive uma vida tão corrida que a gente também impõe essa vida corrida para a gente, que a gente termina não se preocupando muito com o que está acontecendo com as outras pessoas. Eu observei que ele estava mais magro, comentei sobre isso, mas não dei muita atenção a isso. E já faz algum tempo que eu não o vejo. E hoje, a senhora, que é onde ele vivia, passou na rua. E eu perguntei por ele. E ela me falou que ele já tinha desencarnado faz um mês. Que ele estava com falência renal e teve um AVC, ficou acamado, foi internado e desencarnou, e nenhum parente o procurou e ele foi enterrado sozinho lá, né? Ela pagava um plano funeral e a companhia a qual ela pagava tratou do enterro e ele foi enterrado. E eu fiquei pensativo, falei, meu Deus do céu, que tipo de vida nós estamos levando? Ele era uma pessoa que eu ouvia todos os dias e de repente a gente não vê mais. E a gente também não se. Eu, particularmente, eu falo de mim, não atinei que talvez ele estivesse com algum problema mais sério de saúde. O fato dele estar emagrecendo já era um sinal de algum problema mais sério de saúde. E eu nem me toquei disso, sabe? E só dei conta de que ele desencarnou porque eu passei a senhora lá, eu a interpelei e ela me contou. Então, isso é um alerta, principalmente para mim, e eu tenho certeza que para as outras pessoas, né? Para nos cuidarmos das pessoas que fazem parte da nossa vida. Elas podem não fazer parte da nossa família, mas se elas entram na nossa vida, de alguma maneira nós temos responsabilidades com elas, e vice-versa. No livro Pequeno Príncipe, tem uma frase que é muito interessante, que diz o seguinte: tu és eternamente responsável por aquilo que conquistou. Então, nós não podemos, por conta da vida corrida, ficarmos desleixados com as pessoas. Porque as pessoas são assim como nós, perecíveis. Todos nós, e eu gosto de fazer essa brincadeira, é uma péssima notícia que eu vou dar, todos nós vamos desencarnar, tá bom? Nós vamos deixar esse planeta pelo fenômeno da morte física. Mas, se nós uns cuidarmos dos outros, nós não vamos deixar de partir, vamos partir. Mas não partiremos sozinhos, como o Mário partiu. Não seremos esquecidos, porque às vezes nós tratamos as pessoas como elas se fossem invisíveis. Foi o que aconteceu com ele. Eu me sinto culpado não pela morte dele, porque eu não fui responsável pela morte, mas por pura e simplesmente sentir que eu não o via mais, mas também não atinar, não me preocupar em perguntar, bater na casa dele ou coisa assim. E nós fazemos isso comumente, diuturnamente na nossa vida, até com os nossos parentes, até com as pessoas que vivem conosco embaixo do mesmo teto. Nós não podemos ser tão insensíveis a ponto de só nos preocuparmos conosco mesmos, porque nós não somos as únicas pessoas que existem no mundo. O mundo é composto por bilhões e bilhões de pessoas. E nós temos que aprender a dar valor às pessoas da mesma forma
que nós temos valor. Qualquer pessoa, seja ela quem for, tem algum valor, principalmente se elas fazem parte da nossa vida, se elas começam a transitar na nossa existência. O acaso não existe. Se Deus permitiu que pessoas, sejam elas quais forem, ou não, façam parte da nossa vida, é porque nós temos responsabilidades com elas e elas têm responsabilidades conosco. Então, queridos e queridas, se serve de alerta para vocês e para mim também, cuidemos mais das pessoas, olhemos mais as pessoas e quando por algum motivo nós não a vermos mais, nos preocupemos, porque talvez não seja nada, a pessoa esteja vivendo a vida dela, mas talvez ela esteja doente, esteja internada, tenha morrido. E nós não termos essa surpresa de descobrir por acaso. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Porque imagina, se fôssemos nós que estivéssemos passando por uma situação parecida, nós gostaríamos de ser esquecidos, de que as pessoas não lembrassem da nossa existência, mesmo que nós sejamos pessoas infinitamente humildes? Certamente que não. Cuidemos uns dos outros, amemos uns aos outros, porque no final, a única coisa que verdadeiramente vai importar na nossa vida são os sentimentos que nós recebemos e os sentimentos que nós mandamos para as pessoas. Tudo mais perde o sentido. Os bens materiais ficam. A nossa vaidade fica. A nossa importância fica aqui, não vai conosco. Mas o amor que recebemos e o amor que enviamos, esse vai conosco. Esse é nosso. É nosso. É uma conquista pessoal. E conquista pessoal vai servindo de salvo-conduto onde quer que nós estivermos indo, estejamos vivos ou não. Então, queridos e queridas, não esqueçamos as pessoas para não termos surpresas e não nos sentirmos pessoas que não se preocupam com os outros. Obviamente que nós não podemos viver diuturnamente com as outras pessoas, mas podemos nos preocupar com elas em pensamento. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.